Boa tarde. Dando sequência ao estudo que nós iniciamos sobre o Evangelho, no primeiro vídeo nós falamos sobre o caráter de Deus, que Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo. Falamos sobre o caráter da humanidade, que a humanidade está moralmente corrompida, somos culpados e condenados, e o grande dilema, né? Como que um Deus justo, santo, pode salvar pecadores? Aí nós vemos a resposta de Deus ao nosso dilema. Jesus Cristo, ele foi o nosso substituto, então ele foi a resposta. Ele subiu na cruz, ele ressuscitou e ele consumou a nossa salvação. Agora nós vamos ver a resposta do homem, a nossa resposta a tudo isso que Deus fez por nós. Como que nós podemos responder para podermos receber essa tão grande salvação, né? E a primeira coisa que Deus espera de cada um de nós é o arrependimento. O arrependimento é um dom de Deus. Atos capítulo 11, versículo 18. É uma obra do Espírito Santo no coração do pecador, que resulta em uma mudança de mente. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5 a 9. Isso pode parecer superficial, até que entendamos que o termo coração se refere ao centro do controle do nosso intelecto, vontade e emoções. Por essa razão, uma mudança de mente sempre será comprovada como genuína através de mudanças reais em nossas atitudes e condutas. Um exemplo maravilhoso de arrependimento é encontrado na vida de Saulo de Tarso, mais tarde conhecido como apóstolo Paulo. Em sua ignorância e incredulidade, ele pensava que Jesus de Nazaré não era mais que um impostor, blasfemador e que todos os que o seguiam eram inimigos de Deus e dignos de morte. Atos capítulo 9, versículo 1 a 2 e 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13. No entanto, em seu caminho para Damasco, Saulo foi confrontado pelo Cristo ressurreto, Atos capítulo 9, versículo 3 a 8, e descobriu que havia se enganado a respeito dele. Ele pensava que Jesus era um blasfemador, até descobrir que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido e o Salvador do mundo. Ele pensava que a justiça era conquistada através da obediência da lei, até descobrir que não havia nada de bom nele. Romanos capítulo 7, versículo 18. E que a salvação foi um dom de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9. Ele pensava que os discípulos de Jesus eram os inimigos de Israel e indignos de viver, Atos capítulo 8, versículo 1. Até descobrir que ele estava perseguindo o verdadeiro Israel, Gálatas 6,16, e matando os filhos e filhas do Deus vivo, Romanos capítulo 8, versículo 14 e 15. Por meio de um encontro com Cristo Jesus, Saulo de Tarso, o orgulhoso, autoconfiante e hipócrita fariseu, percebeu estar completamente errado. Ele se arrependeu e imediatamente começou a proclamar Jesus na sinagoga, dizendo: Este é o Filho de Deus. Atos capítulo 9, versículo 18 a 22. A notícia se espalhou por todas as igrejas da Judéia de que aquele que antes nos perseguia agora prega a fé que outrora procurava destruir. Gálatas capítulo 1, versículo 22 a 23. A mudança de mentalidade de Paulo levou-o a uma transformação em todas as demais coisas. Mudança em nosso pensamento. O arrependimento envolve uma mudança de mentalidade que leva a um reconhecimento de que o que Deus diz é verdade e que nós sempre estivemos errados. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti pequei somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido justo no teu falar e puro no teu julgar. Salmos 51, versículo 13 e 4. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel capítulo 9, versículo 4 e 5. Mudanças em nossas emoções.
Um reconhecimento genuíno da nossa culpa e pecaminosidade também leva à verdadeira contrição, vergonha e até ódio pelo que nós tornamos a fazer. Começamos a desprezar com um profundo senso de vergonha e remorso o pecado que um dia amamos. Ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos caminhastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Ezequiel capítulo 20, versículo 43. Porque nem mesmo compreenderá o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7, versículo 15 e 24. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que, da nossa parte, nenhum dano sofreis. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmos 51, versículo 17. Mudanças em nossas ações. Argumentar que estamos pensando de forma diferente e expressar emoções contra o pecado não são em si mesma provas definitivas de arrependimento. O verdadeiro arrependimento também será acompanhado de uma mudança de vontade que produz ações concretas, corretas, especialmente um afastamento do pecado e uma volta para Deus em obediência. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimentos. Mateus capítulo 3, versículo 8. Mas anunciarei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependam e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Atos capítulo 26, versículo 20. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos converteis a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a fim de que, ressuscitando dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 a 10. Autoexame. Você se arrependeu? Aprendemos que devemos se arrepender para sermos salvos. Agora, falar de uma resposta pessoal à pergunta: você se arrependeu? Está se arrependendo? As perguntas abaixo o ajudarão a determinar se o arrependimento genuíno é uma realidade em sua vida. Então, preste atenção nas perguntas e responda para si próprio se você está enquadrado nela. Primeiro, você agora pensa de maneira diferente sobre Deus? Você percebe que é Deus e não você quem deveria estar no centro de todas as coisas? Você lamenta sua negligência para com Deus? Você está começando a reconhecer o valor dele? Você deseja buscá-lo e conhecê-lo? Segundo, você agora pensa de maneira diferente sobre o pecado? Você vê que o pecado é vil e uma terrível ofensa a Deus? Você sente arrependimento e vergonha por seu pecado? Você anseia estar livre de ambos, tanto da condenação quanto da escravidão do pecado? Você está determinado a confessar o seu pecado e recorrer a Deus por misericórdia? Terceiro, você agora pensa de maneira diferente sobre o caminho da salvação? Você concorda plenamente que não pode ir a Deus através dos seus pretensos méritos, mas somente através da pessoa e da obra de Cristo? Você reconhece que suas melhores ações são como trapos de imundícia diante de Deus? Por fim, você tem rejeitado toda a confiança em sua própria justiça? Se você é capaz de responder afirmativamente essas questões, e se elas são realidades crescentes em sua vida, é uma indicação de que Deus tem e está agindo em seu coração, iluminando sua mente para que você veja a verdade
e lhe concedendo o arrependimento para a salvação. Se você não puder responder afirmativamente essa questão, mas deseja a salvação, então continue a buscar a Deus em sua palavra e em oração. Reflita nos versículos bíblicos que estudamos e examine a sua vida à luz deles. Continue a clamar a Deus e procurá-lo em sua palavra até que ele tenha feito uma mudança em seu coração. Agora, segundo, falamos sobre arrependimento, o autoexame e agora a fé. O que Deus exige de nós também, fé. Com o arrependimento para a vida, vem a fé salvadora. A fé é mais do que uma crença na existência de Deus. Ela também envolve uma confiança, certeza e dependência de seu caráter, bem como na veracidade de sua palavra. A Bíblia declara: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago, capítulo 2, versículo 19. As pessoas com fé genuína não apenas creem que existe um Deus, mas elas concordam com o que ele diz e confiam nele. Fé definida. A Bíblia define a fé como a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Isso nos leva a uma questão muito importante. Como uma pessoa sensata pode estar segura do que espera ou ter a convicção do que o que nunca viu realmente existe? A resposta a essa pergunta se encontra no caráter de Deus, na confiabilidade da Bíblia e no ministério do Espírito Santo. Nós podemos ter a segurança do perdão dos pecados, da reconciliação com Deus e a esperança da vida eterna, porque Deus prometeu essas coisas na Bíblia. Tito, capítulo 1, versículo 2 e 3. E o Espírito de Deus testifica em nossos corações que eles são verdadeiras. João capítulo 16, versículo 13, Romanos 8, 14 a 16, Gálatas 4, 6, 1 João 2, 20 e 27. Fé em foco. A fé salvadora consiste especialmente na confiança de que Cristo é nosso Salvador, nossa única justiça para com Deus. Uma das maiores evidências de arrependimento genuíno é que não estamos apenas nos afastando do pecado, mas também estamos deixando de confiar em nossa própria virtude, mérito ou obras para obter uma posição justa diante de Deus. Percebemos que todas as nossas supostas boas ações e virtudes pessoais são como trapos de imundícias, Isaías 64, 6. E nós firmemente as rejeitamos como um meio possível de obter a salvação. Sabemos que, se quisermos nos reconciliar com Deus, não será por resultado das nossas obras para com Ele, mas como resultado de seu grande trabalho por nós através de Jesus Cristo. Concordamos sem reservas com os seguintes versículos bíblicos. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dádiva. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Romanos 4, capítulo 4, versículo 4 a 5. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 12, versículo 8 e 9. Fé ilustrada. Por meio da vida de Abraão, a Bíblia nos fornece uma maravilhosa ilustração de fé genuína. Quando Abraão e sua esposa Sara estavam muito além da idade a terem filhos, Deus lhes prometeu um filho. Em resposta a essa promessa, a Bíblia declara que Abraão estava plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Romanos 4, 21. Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Romanos 4, 3. Com relação ao Evangelho, a fé genuína envolve crer e confiar no que Deus revelou sobre si mesmo, sobre nós e sobre sua obra de salvação através da vida, morte
e ressurreição de Jesus Cristo. Crer é estar plenamente seguro de que o que Deus prometeu através de Jesus Cristo, ele está realmente disposto e é capaz de realizar. Os seguintes versículos bíblicos são um bom exemplo do que Deus prometeu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Mas todas quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Um autoexame. Você crê? Devemos crer em Jesus Cristo para sermos salvos. A pergunta que ainda resta a ser respondida é pessoal. Você acredita nisso? Você crê, confia e depende da pessoa e da obra de Jesus Cristo? As perguntas abaixo o ajudarão a determinar se a fé genuína é uma realidade em sua vida. Então, preste atenção nas perguntas. Seja sincero. Primeiro, você está convencido de que a salvação não se encontra em nenhum outro nome exceto no de Jesus Cristo? Você está convencido de que são falsas as reivindicações de todas as outras profetas e salvadores? Você confia seu eterno bem-estar ao poder e à fidelidade somente de uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré? Segundo, você está convencido de que a salvação não é resultado de sua própria virtude ou mérito? Você está convencido de que até mesmo seus mais justos atos são como trapo de imundícia diante de Deus? Você está convencido de que a salvação pelas obras é totalmente ineficaz? Terceiro, você deposita toda a sua confiança no Filho de Deus para salvá-lo de seus pecados? Você está dependendo dele para ensiná-lo a verdade da Bíblia, para perdoar seus pecados pelo seu sangue e para mudar seu coração através do Espírito dele? Se você é capaz de responder afirmativamente essas perguntas, é uma indicação de que Deus tem e está trabalhando em seu coração, iluminando sua mente para que você entenda a verdade e possa crer para a salvação. Se você não pode responder afirmativamente essas perguntas, mas deseja a salvação, então continue buscando a Deus em sua palavra, a Bíblia, e através da oração, reconsidere as promessas que temos estudado e examine sua vida à luz delas. Continue a clamar a Deus para que ele supere a sua descrença e o salve. A Bíblia promete: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Continue a buscá-lo em sua palavra até que o Espírito de Deus te dê a garantia de que você é um filho de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 16. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Vamos ver a segurança da salvação? Jesus advertiu que nem todos que afirmam ser cristãos ou mesmo confessam como Senhor entrarão no reino dos céus. Mateus 7, 21. No dia do juízo, muitos ficarão horrorizados ao saber que foram enganados e que Cristo nunca os conheceu. Mateus 7, 23. Esse fato inquietante nos leva a uma questão muito importante. Como podemos saber que realmente cremos e que temos a vida eterna? Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo são conhecidos por seus frutos. Mateus 7, 16, 19. Em outras palavras, existem evidências observáveis da fé. A salvação não é resultado de obras, mas as obras são evidências da salvação. Tiago escreve: mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. A fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 18 a 26. A salvação é uma obra sobrenatural de criação de Deus, através do Espírito Santo no coração humano. Por essa razão, escreve o apóstolo Paulo:
E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se realmente cremos em Cristo, então realmente somos novas criaturas. Como novos desejos nos levam a querer conhecer a Deus e agradá-lo. Por causa disso, começaremos a viver uma vida que reflete cada vez mais a obra divina de salvação em nós. Isso não significa que a salvação é pela fé e pelas obras, ou que nos manteremos salvos pelo que fizermos. Isso significa simplesmente que o novo nascimento, João capítulo 3, versículo 3 a 5, que a obra contínua de Deus em nossos corações, em nossas vidas, Efésios capítulo 2, versículo 10, Filipenses 1, 6, garantirá que refletiremos as evidências de sermos filhos de Deus. Como cristãos, teremos grandes lutas contra o pecado e podemos até cair em pecados graves por algum tempo. Porém, se nascermos de novo, não poderemos permanecer em tal condição, mas nos arrependeremos e continuaremos a crescer em conformidade com Cristo. Isso é garantido porque o Deus que nos começou a boa obra em nós a completará. Filipenses capítulo 1, 6. Evidências da conversão. A Bíblia nos ensina que o cristão deve examinar ou testar a si mesmo para ver se eles estão na fé. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Porém, para que tal exame seja correto, é preciso ter um padrão verdadeiro. Não é prudente julgar a nós mesmos de acordo com nossas próprias opiniões ou com a dos outros. A palavra de Deus é o único padrão adequado para julgar a genuinidade de nossa fé, para que possamos crescer na certeza da nossa salvação. Há um livro na Bíblia escrito especificamente para esse propósito. 1 João. João escreveu: essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. 1 João 5,13. Primeiramente, João expõe várias características que serão encontradas em alguma medida na vida de todo verdadeiro cristão. À medida que essas características se tornam evidentes em nossas próprias vidas, podemos ter a certeza de que realmente conhecemos a Cristo e estamos sendo transformados por seu poder. Essas marcas de conversão genuína estão listadas a seguir. Faremos bem em orar cuidadosamente ao nos examinarmos à luz delas. Primeiro, os cristãos caminham na luz. 1 João 5, de 1 a 7. O caráter e a conduta dos cristãos estão sendo progressiva e gradualmente moldados de acordo com a vontade de Deus, tal como ele nos revelou na Bíblia. Segundo, os cristãos são sensíveis ao pecado que está em suas vidas e o confessam. 1 João 1, 8 a 10. Os cristãos não são imunes ao pecado, mas eles o desprezam e lutam contra ele. As suas vidas são marcadas pelo arrependimento, pela confissão e pela gradual vitória. Terceiro, os cristãos praticam os mandamentos de Deus. 1 João 2, 3 e 4. Os cristãos praticam a justiça. 1 João 2, 29, 3, 7 e 10. E não se entregam ao pecado como um estilo de vida. 1 João 3, 4, 6, 8 e 9. A vida dos cristãos é marcada pela conformidade com a vontade de Deus, bem como com a confissão e arrependimento dos desvios do padrão divino. Isso não significa que os cristãos são capazes de obedecer perfeitamente a todos os mandamentos de Deus. Significa que o modo de vida deles refletirá um novo e crescente apreço pelos mandamentos de Deus e uma crescente conformidade ou obediência a eles. Quarto, os cristãos procuram andar como Jesus andou. 1 João 2,6. A grande ambição dos verdadeiros discípulos é de serem como seu mestre. Mateus 10, 25. Eles desejam imitar Cristo em tudo. 1 Coríntios 11, 1, Efésios 5, 1. Consequentemente, os cristãos também têm um crescente desinteresse em imitar este mundo caído ou em ganhar a sua aprovação. Quinto, os cristãos amam outros cristãos, desejam a sua comunhão e servi-los em atividades práticas. 1 João 2, 9 a 11.
Essa é uma das maiores evidências da salvação. Mateus 25, 34 a 40 e 1 João 3, 14 e 18. Sexto, os cristãos crescem em seu desdém e rejeição ao mundo. 1 João 2, 15 a 17. O mundo se refere às ideias, atitudes e ações deste atual era decaída que contradizem e se opõem à natureza da vontade de Deus. 7. Os cristãos perseveram nos ensinos e práticas da fé que de uma vez por todas foi transmitida à igreja através de Cristo e seus apóstolos. 1 João 2, 19 e 24, Judas 3. Os cristãos são ensinados por Deus, Jeremias 31, 34, João 4, 6, 45. E não são desviados por todo o vento de falsas doutrinas, Efésios 4, 14. Os cristãos se purificam, 1 João 3, 3. Eles procuram crescer em santidade, que é a pureza moral, 2 Coríntios 7, 1, 1 Timóteo 4, 7, 1 Pedro 1, 14, 16. Isso envolve não apenas uma separação do mal, mas também uma aproximação de Deus e um apegar-se ao que é bom. 9. Os cristãos creem e confessam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e Salvador do mundo. 1 João 2, 22, 23, 4, 2, 13 a 5. A grande e única esperança de salvação dos cristãos está na pessoa e obra de Cristo. Eles creem no testemunho da vida eterna que Deus lhes dá através do seu Filho Jesus Cristo. 1 João 5, 10, 12. 10. Os cristãos estão sujeitos à disciplina amorosa e paterna de Deus. Hebreus 12, 5 a 11. Deus não permitirá que seus filhos continuem em imaturidade e desobediência, mas irá discipliná-los a fim de que compartilhem sua santidade e manifestem o fruto da justiça. Essa é uma das grandes marcas ou características da verdadeira conversão. Os benefícios da salvação. Embora não possamos expor e descrever adequadamente todos os benefícios da salvação em um livreto, é útil para nós revermos alguns deles. Em primeiro lugar, o cristão é regenerado. A Bíblia nos ensina que todas as pessoas nascem espiritualmente mortas e não estão dispostas a responder a Deus em amor e obediência. Romanos 8, 7 e Efésios 2, 1. No entanto, aqueles que creem em Cristo foram regenerados. Tito 3, 5. Ou se tornaram espiritualmente vivos. Efésios 2, 5. Para que caminhem em novidade de vida. Romanos 6, 4. O crente é uma nova criatura com um coração novo, que se deleita em Deus e deseja agradar a Ele. Ezequiel 36, 26 a 27, 2 Coríntios 5, 17, 1 João 5, 3. Isso é o verdadeiro significado da frase nascer de novo, de João 3, 3. E João também 3, 5 e 1 João 5, 1. Não mudamos apenas nossa mente, Deus muda a nossa própria natureza. Em segundo lugar, o cristão é justificado diante de Deus, Romanos 5:1. Isso significa que não somente somos perdoados de todos os nossos pecados passados, presentes e futuros, mas também que a vida perfeitamente justa de Cristo é imputada a nós, ou creditada em nossa conta. Embora ainda iremos lutar contra o pecado e fracassarmos frequentemente, Deus declarou legalmente que estamos quites para com Ele e Ele nos trata desta maneira. Romanos 8, 33, 34, 2 Coríntios 5, 27. Em terceiro lugar, o cristão foi adotado. Deus é o Criador, soberano e juiz de toda a humanidade. Para nós que cremos, no entanto, Ele também é o nosso Pai. Gálatas 4, 5, Efésios 1, 5. Por meio da fé em Cristo, fomos adotados na família de Deus e nos beneficiamos de todos os privilégios da filiação. João 1, 12. Embora possa parecer maravilhoso demais para ser verdade, Deus nos ama como ama seu próprio Filho. João 17, 23. E nos dá seu Espírito como garantia da nossa futura herança. Romanos 8, 15 e Efésios 1, 13 e 14. Em quarto lugar, o cristão é habitado pelo Espírito de Deus. Nós não andamos por esse mundo sozinhos, pois Cristo enviou o Espírito Santo para habitar em nós. João 14, 16 e 17.
O Espírito de Cristo testifica, ensina, conduz, ajuda, condena e serve como garantia para que o crente receba a plenitude de Deus que o aguarda nos céus. João 14:16, 15:26, 16:7, 8 e Romanos 8:14, 2 Coríntios 1:22, 5:7, Efésios 1:14 e 1 João 2:27. Por meio da pessoa do Espírito Santo, Jesus Cristo continua a ser nosso Emanuel, o que significa Deus conosco. Isaías 7:14 e Mateus 1:23. Em quinto lugar, o cristão recebeu a vida eterna. É importante compreender que a vida eterna começa para nós quando cremos em Jesus Cristo. João 5:24. A vida eterna é mais do que uma ilimitada quantidade de vida sem fim. É também uma quantidade ilimitada de vida, vida em comunhão com Deus. Jesus disse: a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Em sexto lugar, o cristão é a nova criação de Deus. Uma das maiores evidências de que Deus nos justificou é que Ele continua a nos santificar, ou seja, Ele opera em nossas vidas para nos tornar santos. A Bíblia nos ensina que Deus está dirigindo todas as coisas em nossas vidas, até mesmo sua disciplina, de modo que seremos conformados com a imagem de Cristo e faremos as boas obras que Ele preparou de antemão para nós. Romanos 8:28-29, Efésios 2:10, Hebreus 12:5-11. Que privilégio saber que Deus será incansável na obra de nossa transformação. O apóstolo Paulo escreveu que ele estava plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Finalmente, o cristão será glorificado. A nossa grande e segura esperança é que, porque Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados dos mortos e glorificados quando Cristo voltar. Romanos 8:11-17. Os nossos corpos mortais serão transformados conforme o corpo glorioso de Cristo e não estarão mais sujeitos ao pecado, à morte ou à corrupção. 1 Coríntios 15:53-54, Filipenses 3:20-21, 1 Tessalonicenses 4:16-17. Estaremos para sempre com o Senhor em um novo céu e uma nova terra, na qual somente a justiça habitará. João 4:2, 1 Tessalonicenses 4:17, 2 Pedro 3:17, Apocalipse 21, do 1 ao 4, 22, 27. Então, como devemos viver? A Bíblia nos chama a viver de uma maneira digna de nosso chamado, Efésios 4:1. Para crescermos em conformidade à imagem de Cristo, Romanos 8:29. E para caminharmos nas boas obras que Deus nos preparou para realizarmos, Efésios 2:10. Em resposta às misericórdias de Deus, devemos apresentar nossa vida a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, Romanos 12:1-2. As seguintes diretrizes e práticas são extraídas da Bíblia, a fim de nos ajudar nessa jornada magnífica. Então, como devemos viver? Estudando a Bíblia. Primeiro, estudando a Bíblia. Devemos crescer em nosso conhecimento de Deus, em nosso conhecimento de tudo o que Ele fez por nós em Cristo, em nosso conhecimento de Sua vontade para a nossa vida. Devemos ser fortalecidos em nossa fé, encorajados em nossa obediência e conformados à imagem de Deus. Isso somente pode ser realizado através da leitura, estudo, memorização e obediência à Bíblia. A Bíblia é inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e treinar na justiça, 2 Timóteo 3:15-17. Por esse motivo, devemos ser diligentes para conhecer suas verdades e aplicá-las em nossas vidas, 2 Timóteo 2:15. Jesus disse: não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Mateus 4:4. Além de estudarmos a Bíblia, nós devemos também dedicarmos à oração. Deus fala conosco através da Bíblia e nós falamos com Deus através da oração. Nada podemos fazer por nós mesmos. João, capítulo 15, versículo 4-5. Mas podemos nos tornar frutíferos ao depender do poder de Cristo e ao tornar nossas necessidades conhecidas a Ele em oração.
João 15, 7 e 8. A Bíblia é abundante em ensinamentos sobre a necessidade da oração. Os benefícios da oração e as promessas de bênção e todos os que oram. Mateus 7, de 7 a 11, Lucas 11, de 1 a 13, Tiago 4, 2. Por essas e outras razões, devemos nos dedicar à oração e nunca esmorecer. Lucas 18, 1 e Colossenses 4, 2. Oração é ter comunhão e conversa com Deus. Ela inclui a adoração, o louvor, o agradecimento e a petição, para que a vontade de Deus seja cumprida em nossas vidas e em nossas famílias, em nossas igrejas e no mundo. Orar é pedir que Deus atenda às nossas necessidades de acordo com a sua sabedoria, bem como confessar o pecado e pedir força espiritual para vencê-lo. Uma das melhores maneiras de aprender a orar é estudar a oração da Bíblia. Uma das formas mais úteis é a oração modelo encontrada em Mateus 6, de 9 a 13. Identificação pública com Cristo através do batismo. Nós devemos então também nos batizarmos. Somos salvos somente pela fé, mas Cristo ordena que aqueles que creem identifiquem-se publicamente com Ele e seu povo através do batismo. Mateus 28, 18 a 20 e Atos 8, 36 a 38. Membresia em uma igreja bíblica, devemos pertencer a uma igreja. É a vontade de Deus que todos os verdadeiros crentes se unam a uma comunidade de crentes que pensa da mesma maneira. Hebreus 10, 23 a 25. Algumas características de uma igreja bíblica são as seguintes. Vamos ver. As características de uma igreja bíblica. Elas têm um compromisso com a inerrância e a suficiência da Bíblia, uma apreciação da verdade bíblica e uma paixão por pregá-la e ensiná-la, uma fidelidade ao cristianismo ortodoxo e trinitário, tal como é encontrado nas confissões de fé clássicas procedentes da Reforma, uma visão elevada de Deus e um reconhecimento da